nosso propósito aqui é edificar, é refletir. As pessoas precisam, eu repito isso talvez todas as lives, não sei, entender que não está se pensando aqui em estabelecer qualquer tipo de juízo, apesar da Bíblia claramente nos mostrar que haverá sim o dia do juízo. Ora, o propósito da vinda de Cristo é explícito. Veja bem, meus irmãos, o propósito da vinda de Cristo é explícito nas Escrituras Sagradas, mostrando-nos que não é para condenação, mas para salvação. Eu gosto sempre de destacar isso. O propósito, o objetivo, a motivação, o que motivou Deus a enviar a Jesus Cristo a esta terra, neste mundo, o propósito, a motivação, o desejo, a vontade, o anelo, o plano de Deus é de salvação. Eu gostaria que você abrisse comigo um texto verdadeiramente muito conhecido, que é o texto do Evangelho de João, do capítulo de número 3, mas mesmo que você já o saiba de cor, é muito bom que você e eu sempre estejamos lendo, relendo, porque, gente, veja bem, nós podemos e devemos, óbvio, sempre buscar a palavra de Deus em toda a sua plenitude, em tudo aquilo que ela nos oferece. Haja vista que a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela tem poder de transformar, ela tem poder de libertar. A palavra de Deus tem esse poder, então é inegável. E conhecer a palavra de Deus, olha que coisa linda, conhecer a palavra de Deus nos dá a oportunidade de recebê-la com humildade, com mansidão no nosso coração, para que uma vez esta palavra implantada em nossos corações, ou em nosso coração, nós só temos um, então é nosso, meu e seu, nosso coração, esta palavra nos leve à salvação. E se nós entendemos que precisamos ser salvos, penso eu, que até por uma questão de lógica, nós nos consideramos perdidos. Eu não posso ser salvo se eu não estiver perdido. Então, todas as vezes que eu declaro que eu fui salvo, estou salvo por meio de Cristo Jesus, eu estou reconhecendo que eu estava perdido. Porque se eu não estivesse perdido, eu não poderia ser salvo. Se eu não fosse escravo do pecado, eu não poderia ser libertado do pecado. Não é verdade? Então Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu não vim para os justos, eu vim para os doentes, para os enfermos, eu vim para os pecadores. Porque ele é Jesus. Quem é Jesus? Aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Então, qual é o propósito? Como eu disse aqui, é salvar, é libertar, nunca, jamais condenar. Porém, eu não posso jamais esconder de você nem de ninguém para agradar a você, para ficar numa posição confortável diante de você, para ficar numa posição de bem-estar relacional, eu esconder a verdade bíblica de que sim, haverá o juízo. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar, mas isto não elimina, não anula que ele, mesmo enviando seu Filho para salvar, estabeleceu também que haverá o juízo. Evangelho de João, capítulo 3, olha só, gente. E eu peço a você a gentileza de abrir a sua Bíblia no seu smartphone, ou sua Bíblia física, ou outro que você tiver. Se você não tiver e puder anotar paralelamente os textos que eu lhe citar, porque eu acho que é muito legal a gente conferir a Bíblia. Eu acho, eu penso também, eu também acho, penso, eu também tenho as minhas inquietudes, dúvidas, interpretações, sabia que eu tenho? Mas você é pastor, mas eu sou pastor, mas não sei tudo não, irmão. Às vezes eu sei menos que você, eu estou buscando crescer.
Gente, independente da posição, função, estudo, teologia que você ou eu possamos ter, todos nós somos cristãos, todos nós amamos a Deus, todos nós queremos servir, viver para a glória de Deus, não é verdade? Então, o Evangelho de João, capítulo 3, as próprias palavras de Jesus, que diz assim: Deus amou o mundo, ou Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que a Bíblia já citou aqui um perecer, ou seja, para que você e eu não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Foi que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus amou o mundo, ama você e a mim de uma maneira tão maravilhosa que não há palavras no vocabulário humano para expressar. Por isso que o apóstolo João, ele diz na sua limitação de vocabulário, ele diz tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Então, quando Jesus veio, ele não veio para julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, eu disse aqui, só lembrando, se eu preciso ser salvo, é porque eu estava perdido. Se eu preciso de não perecer, para que eu não pereça, é porque eu estava no caminho da morte, no caminho da condenação. Mas ele veio para me dar vida eterna. Quem nele crê não é julgado. Ora, então se quem nele crê não é julgado, é porque haverá um julgamento. Nós não podemos negar isso, porque às vezes as pessoas ficam chateadas. Ah, mas você falou que eu vou para o inferno, que eu não vou para o céu. Gente, vamos colocar uma coisa assim, bem tranquila. Eu decidi crer na Bíblia. E você? Você decide crer na Bíblia? Porque se você e eu decidimos crer na Bíblia, até as coisas que nos incomodam, até as coisas que nos são desconfortáveis, muitas vezes que não nos trazem bem-estar pessoal, não deixam de ser verdade. Então a palavra de Deus está dizendo assim, olha, quem em Jesus crê não é julgado. O que não crê já está julgado, já está condenado. Este é o que a Bíblia diz, não sou eu. Eu não estou condenando ninguém, eu não estou julgando ninguém, eu não sou juiz nem de mim mesmo. Apesar de que eu devo a cada dia olhar e avaliar-me e confrontar a minha vida com a palavra de Deus. Eu devo examinar-me a mim mesmo, é um princípio bíblico, inclusive para a questão da ceia. Vocês estão lembrados? Eu citei isso domingo aqui pela manhã. Examine-se, pois, ao homem a si mesmo. Algumas instituições religiosas tomaram a ceia do Senhor como sendo uma prerrogativa em que eles ou elas, as instituições religiosas, determinam regras e princípios para que as pessoas possam ou não tomar a ceia do Senhor. Não, peraí, a ceia de Jesus, a ceia do Senhor, ela não é de nenhuma instituição religiosa. Por isso que a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem vai trazer para ele a condenação, se ele tomar de forma indigna do pão e do vinho, é a própria pessoa. Nenhuma instituição pode estabelecer regras, princípios, para que eu possa ou não participar da ceia do Senhor. Agora, se a pessoa quer montar uma instituição e dizer que aqui nessa instituição a regra é essa, se eu não concordo com a regra, eu é que tenho que me retirar da instituição e nem querer mudá-la. Mas, biblicamente falando, a ceia é do Senhor. Biblicamente falando, quem crê em Jesus não é condenado, não é julgado. Quem não crê em Jesus já está condenado, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Eu estou falando de João, capítulo de número 3, versículo número 16, 17 e 18. O julgamento é esse, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Se você ler o primeiro capítulo de João, este mesmo evangelho que estamos lendo no capítulo 3, você vai entender a respeito dessa dimensão da luz, a luz que é Cristo. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele, olha que coisa prática e atual, isso é atualíssimo, gente. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem questionadas, arguidas as suas obras, a fim de não serem manifestadas as suas obras. Não é assim que a gente faz hoje em dia? Quando a gente quer cometer um pecado, alguma coisa que ofende a Deus, ofende ao nosso próximo, alguma coisa que a gente sabe que entristece ao coração de Deus e do nosso próximo, quando a gente quer cometer algum pecado, a gente não traz para a luz, por isso que a gente vai para as trevas. É por isso que muitas coisas são feitas no oculto, é por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos nas quatro paredes, no oculto, porque isto pode ser proclamado nos telhados. A gente está vendo isso aí todo dia, toda hora, através da internet, não é verdade? Coisas que as pessoas pensavam que estavam guardando, ou estavam se precavendo, estavam resguardadas por um ambiente, uma certa situação, e depois a gente vê isso aí explodindo nas redes sociais em todo o mundo. Então lembre-se disso, meu irmão. Você e eu temos sido chamados para andar na luz, e quem anda na luz, a Bíblia diz, ele não tem o que temer, ele não tem o que ficar escondendo. Então quando você pratica as más obras, quando você quer praticar o mal, você não se chega para a luz. Quem pratica a verdade, versículo 21, olha, irmãos, isso é maravilhoso, é libertador. Eu não sei você, para mim isso é libertador. Eu já falei outras vezes isso aqui, o texto de Hebreus capítulo 4, daqui a pouco nós vamos lá, que nos mostra a maravilhosa manifestação da soberania sobrenatural da graça de Deus, da sua onipresença e onisciência. E isto nos liberta de uma maneira plena e maravilhosa. Eu espero que nesta manhã você seja plenamente, totalmente, graciosamente, poderosamente libertado de tudo aquilo que te traz qualquer tipo de cadeia, de amarra, de impedimento de ser uma pessoa leve, de ser uma pessoa tranquila, feliz. Então, a palavra de Deus no versículo de número 21 de João, capítulo 3, diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque elas são feitas, porque elas estão, porque elas são geradas em Deus. Quem anda na luz não tem o que temer. Quem anda na luz tem comunhão com Jesus e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Quem anda na luz descansa na verdade. Quem anda na luz sabe que, ainda que existam coisas dentro dele, ou nas suas atitudes, ações e reações que não sejam as melhores, ele sabe que, ainda que ele viva isso, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é a luz perfeita, ele vai dissipar, ele vai arrancar, ele vai eliminar, ele vai limpar de dentro de nós todo sentimento, toda emoção, tudo aquilo que não provém e que não glorifica Ele, e vai nos dar a cada dia a condução de uma vida livre, leve, de uma vida espontânea, de uma vida de liberdade, não a liberdade da impiedade, da iniquidade, da maldade, mas a liberdade de estarmos em Cristo Jesus. E esta libertação, ela é de maneira muito plena, muito abundante. Em Hebreus, eu falei com você que nós leríamos o texto de capítulo 4, abra comigo, por gentileza, Hebreus, capítulo de número 4, porque vai ser muito bom para a sua vida, eu tenho certeza nesta manhã, você conhecer esta verdade tão tremenda, tão maravilhosa, que as Escrituras nos levam
a entender Hebreus capítulo 4, versículos 12 em diante. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Esta palavra ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes que corta dos 2 lados. Esta palavra, ela penetra e ela divide alma, espírito, juntas e medulas, ou seja, espírito, alma e corpo. A palavra de Deus trabalha na nossa vida de forma holística, de forma plena, completa. Ela vai no nosso espírito, na alma e no corpo. Por quê? Porque a Bíblia diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. O apóstolo Pedro diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver, ou seja, a nossa vida no dia a dia, em toda a vossa maneira de viver, em todas as áreas da sua e da minha vida, nós devemos viver em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E quando nós vivemos assim, algo maravilhoso acontece. Nós somos libertados, nós somos livres. A leveza no nosso coração. Você não fica com aquela coisa pesada. E qual que é então a melhor percepção, a melhor revelação para você e eu entendermos o princípio da luz? Espero que o Espírito Santo te revele isso nesta manhã. Você vai ver que isso é libertador, hein? Isso é libertador. Olha, você e eu estamos muito preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós, se as pessoas vão nos aprovar ou não, se elas vão nos aceitar ou não. Tem gente que não diz não para não ser rejeitado. O sentimento que ele tem de rejeição é tão grande que ele quer agradar todo mundo, ele quer falar sim para todo mundo, ele quer atender a todo mundo, porque isso oferece a ele a perspectiva, a ideia de que se ele não desagradar ninguém, que se ele for bonzinho, que se ele fizer tudo o que as pessoas querem, ele será aceito. Aí ele faz tudo porque a sua carência, a baixa autoestima da sua identidade é tão forte que ele precisa ser aprovado pelos outros. Ele precisa de palavras de afirmação, ele precisa de coisas que vão trazer a ele uma satisfação, ou pelo menos insegurança. Não traz nem segurança. Deixa eu dar uma notícia para você. As pessoas que não têm a identidade própria na vida de Cristo, que não entendem que são aquilo que Deus diz que são, isso é uma questão de identidade. Você vive para satisfazer os outros, você vive para agradar os outros, você vive para isso, para aquilo outro, você fica totalmente assim. Quando você experimenta a graça de Deus, o poder libertador dele, quando você experimenta a identidade de Cristo, você vive uma vida transformada, nova. E aí, muitas vezes, nós estamos fazendo tudo o que, entre aspas, nós pensamos que pudesse ou possa desagradar a Deus ou as outras pessoas no oculto, não é verdade? Achando que ninguém está vendo. E aí a gente vive uma vida de superficialidade. Os nossos relacionamentos não são profundos. Por quê? Porque nós não podemos ser quem nós somos. Já viu aquela ideia que o diabo implantou? Isso é coisa satânica, gente. A primeira impressão é a que fica. Já percebeu isso ou não? Aí você se veste, você fica pensando, raciocinando, como é que a minha chegada, eu preciso... Que isso, meu irmão? Deixa eu dar uma notícia para você maravilhosa nesta manhã. Deus ama você, recebe você, acolhe você. Deus te deseja como você é. Para que Ele, e não as pessoas, e nem você mesmo, tenha que se transformar, mas Ele, agindo soberanamente, poderosamente, transforme a sua vida. Então veja Hebreus capítulo 4, versículos de número 12 em diante. Esta palavra que penetra, vive e eficaz,
ela divide. Olha essa expressão agora, eu vou ler todo o versículo para você com destaque no final. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 cortes, que corta dos 2 lados. E ela, a palavra de Deus, penetra até o ponto de dividir dentro de nós espírito, alma e corpo, juntas e medulas. E ela, olha essa expressão agora, gente, é apta, a palavra de Deus, para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só, enquanto você e eu ficamos loucos, desesperados, pensando que as pessoas vão pensar, aí Deus está falando assim, eu já te conheço, eu conheço você antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Antes de você ser gerado, eu já estabeleci um plano para a sua vida. Antes de você ser gerado, antes dos seus pais, de toda a sua ascendência vir a existir, eu já tinha um plano para a sua vida estabelecido. O plano de fazer com que você experimente o meu amor, a minha graça, a minha bondade e a semelhança na imagem do meu filho. Esta é a palavra de Deus. Então ele está dizendo assim, olha, ele, Deus, discerne, ele conhece todos os nossos pensamentos e propósitos do coração. Versículo 13. E não existe criatura, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há ninguém que não esteja diante de Deus e que Deus não conheça seus pensamentos e os seus intentos. Isso chama-se onisciência. Deus conhece toda a nossa consciência. Ele é poderoso, onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, onipotente, ele tem todo o poder em todas as áreas, em toda a eternidade, em todo o universo. Por isso que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele conhece todas as coisas, ele conhece o nosso pensar, o nosso falar, os nossos intentos, intenções e motivações, antes mesmo de nós os termos. E este Deus maravilhoso, por isso que eu disse que é algo soberano e sobrenatural. Não adianta você querer entender a mente de Deus, nós não estamos entendendo nem a nossa. Veja só, eu acho engraçado que tem gente que fala assim, a Bíblia é complicada. Que complicados somos nós. Que Bíblia complicada? Deus está mostrando claramente, gente. O que está aqui revelado é para você e eu experimentarmos de maneira maravilhosa, graciosa. É hoje, agora, pela manhã. Renda-se ao Senhor, descanse nele, confie nele. Busque a Ele, porque a palavra de Deus está dizendo, não há criatura. Quem? Você e eu. Nós hoje, nesta manhã, nossos pensamentos, nossas motivações, inseguranças, inquietudes, incertezas, desejos, tentações, tudo nosso. Veja a Bíblia, por gentileza, Hebreus capítulo 4, versículo de número 13. Hebreus 4, 13. Eu já dei esse testemunho aqui várias vezes. Este foi o texto, Hebreus 4, 12, 13, que me livrou há 30 anos ou mais atrás de toda a hipocrisia, de toda a superficialidade, me libertou de viver para ser aprovado pelas pessoas, aceito pelas pessoas, amado pelas pessoas, bem quisto pelas pessoas. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo me revelou este texto, eu decidi que na minha vida, o que eu desejo, o que eu quero, é ser aprovado por Deus, não é ser usado não, tá? Usado é circunstancial. Eu quero ser aprovado por Deus, porque tem muita gente que é usada por Deus, mas não é aprovada por Deus. Eu quero ser aprovado por Deus, eu quero ter o meu coração livre diante de Deus, ainda meu coração, minha mente, minhas emoções, meus sentimentos, que não sejam os melhores. Eu sei, sabe por que eu sei? Porque não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário,
que o Espírito Santo te revele isso nesta manhã. Pelo contrário, todas as coisas, pensamentos, propósitos, intenções, ações, reações, motivações, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não é por uma questão de rebeldia, não é por uma questão de manifestação, né, de posicionamento do que eu faço, o que eu quero, quem manda na minha vida sou eu, o dono do meu nariz sou eu, não é nada disso não, ao contrário, muitas coisas que eu não faço para não dar mau testemunho, nem sempre é porque elas são pecado, não é só o pecado que dá mau testemunho, às vezes você e eu precisamos ter prudência, a Bíblia diz assim, olha, fugir da aparência do mal. O que é mal é o pecado. A aparência do mal não é pecado. Mas a Bíblia diz que eu devo fugir da aparência do mal. Por quê? Porque eu posso não dar um bom testemunho com a aparência do mal. Agora a Bíblia está dizendo para você, que olha, você e eu vamos prestar contas, mas é a Deus. Não é aos homens não, gente. Nós não prestamos contas aos homens. É óbvio, pessoal, deixa eu até falar de forma bem clara, né? A gente presta contas daquilo que nos é responsabilidade prestar contas, não é verdade? Não estou falando isso, tá, gente? Eu estou dizendo o seguinte, espiritualmente falando, no que diz respeito à sua identidade, à sua vida, à sua espiritualidade, às suas emoções, à sua alma, no que diz respeito a você e eu vamos prestar contas a Deus, gente. Daí o perigo de nós agradarmos as pessoas e desagradarmos a Deus. Aconteceu isso. Os apóstolos foram postos à prova. E aí disseram, olha, vocês parem com isso. Não fica pregando esse Jesus, não fica anunciando esta coisa desse Jesus que faz essas coisas aí, não. Vocês têm que diminuir, não faz isso não, vocês estão trazendo, né, certo desconforto aqui para os religiosos, para as autoridades. Aí eles responderam para aqueles que estavam desejando, pedindo que eles não fizessem aquilo. Disseram, olha, mais importa obedecer, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, meu irmão, minha irmã, você não foi chamado para viver para si. Você não foi chamado para viver para os outros. Você foi chamado para viver para Deus. Você foi chamado para viver para a glória de Deus. Para viver para a glória de Deus, Deus vai ensinar a você e a mim, ensinar-nos que primeiro nós devemos amar a Ele, mas que nós devemos amar a nós mesmos, que é uma coisa, né, que às vezes a gente não percebe, mas a gente às vezes, por querer ser amado, a gente acaba deixando de se amar. Nós precisamos nos aceitar antes das pessoas nos aceitarem, porque Deus nos aceitou. Não é por uma questão de orgulho, soberba, de desdenho para com o próximo. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que você e eu nos aceitamos como nós somos, independente de que as pessoas nos aceitem, porque Deus nos aceitou como nós somos, e a partir da aceitação dele, nós nos entregamos a ele, e a partir desta entrega, ele, Deus, o nosso Pai, nos transforma, nos aperfeiçoa, nos molda, nos liberta, muda nosso entendimento, muda nossos valores, muda nossa mente. Deus nos transforma,
Deus faz com que agora a nossa vida seja totalmente transformada. Entre 2021, cheio da graça de Deus, do amor dele, do poder dele, da bondade dele, da alegria dele, da paz dele, pelo fruto do Espírito Santo que habita em nós. E para este fruto habitar em nós, necessário nos é nascer de novo. E para nascer de novo, segundo Jesus disse a Nicodemos, que é o contexto do texto que iniciamos esta reflexão hoje, lá de João capítulo 3, versículos 16 e 17, a Bíblia diz que necessário vos é nascer de novo. Sem novo nascimento não há vida nova, sem vida nova não há vida de paz, de alegria, de unção, de bênção. E se você deseja uma vida renovada, uma vida cheia de unção, de graça, de poder, de autoridade, de renovo, se você deseja uma vida de libertação verdadeira, estudamos isso aí nas últimas semanas, mas se você deseja ser verdadeiramente livre, você precisa nascer de novo. E para nascer de novo, Deus já estabeleceu o princípio e o caminho. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confia nele, descansa, que o mais ele fará. Confesse a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Confesse e diga: Senhor, está aqui a minha vida. Você não precisa estar num prédio, num templo. Você não precisa estar sendo desafiado por um apelo humano em uma reunião. É hoje, agora, é Deus falando com você. Em todo tempo, em qualquer lugar, em todas as circunstâncias. A sua experiência com Deus é sua. A sua convicção, o seu descanso, a sua paz. Por isso, meu irmão e minha irmã, que quando nós ouvimos alguma coisa relacionada com juízo, com condenação, com volta de Cristo, com isso, com aquilo outro, meu irmão e minha irmã, deixa eu dar uma notícia para você. Eu não sei se vai ser pós-milênio, pré-milênio, milênio, eu não sei que dia, que hora que vai ser, eu não sei como que vai ser como a Bíblia diz que vai ser. De uma coisa eu sei: aqueles que são nascidos de novo, que confessaram a Jesus diante dos homens, ele os confessará diante do Pai e dirá: vinde benditos de meu Pai. Portanto, entremos agora neste ano de 2021 e comece o 21 hoje já, dizendo: Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu Senhor. Por isso a ele eu rendo graças, a ele eu rendo louvores, a ele eu dou toda a honra, toda a glória, e entrego a minha vida a ele. Não me importa o que os homens vão falar, como vão me julgar, se vão julgar, se vão me aceitar, se não vão me aceitar, se vão me rejeitar, se vão me condenar, eu não sei o que vem. Uma coisa eu sei: o melhor em Cristo Jesus sempre está por vir, porque ele nos faz mais do que vencedores em todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a glória dele resplandeça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história. E lembre-se, guarde isso no seu coração: você é quem Deus diz que você é, independente do que você sinta, veja, do que as pessoas dizem. Você é quem Deus diz que você é, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres.